que foi sequestrado na Rodoanel na manhã dessa quarta-feira. Ele ficou amarrado a fios com uma bomba caseira e estava desorientado. Ao vivo, direto de São Paulo, nós conversamos agora com o repórter Leonardo Amaro e com o Leonardo Simões, porta-voz da Polícia Militar de São Paulo. Bem-vindos. Oi, Neila, boa tarde para quem está nos assistindo. Isso mesmo, hoje a gente teve uma manhã bem agitada, bem intensa aqui em São Paulo, né? Como você mesmo disse, por volta de 5h30 da manhã, apareceu um chamado para um bloqueio, né, no Rodoanel, no sentido Presidente Dutra, ali na altura do quilômetro 44, né, altura da cidade de Itapecerica da Serra, na região metropolitana, um caminhão que estava atravessado, bloqueando toda a pista e gerando ali um congestionamento. Depois, a Artesp começou a informar que um motorista do caminhão que estava ali ainda no local, ele os acionou a concessionária que administra a rodovia para informar uma tentativa de assalto seguida de sequestro, né? Como você disse, ele foi encontrado amarrado e ao lado dele havia um artefato que poderia se tratar de um explosivo, né? Então, a partir dessa denúncia, as autoridades foram recrutadas, equipes do Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar, o GAT, o Corpo de Bombeiros e também o helicóptero Águia da Polícia Militar se deslocaram até o local. O GAT ele tem um esquadrão antibombas, né, por haver essa suspeita de que havia um explosivo ali no local. Então foram horas ali de bloqueio no trânsito e acabou, ele foi resgatado, né, depois de 4 horas ali, o agente do GAT conseguiu socorrê-lo, ele até chegou a desmaiar, né, estava aparentemente bem nervoso, bem abalado com tudo que aconteceu. A gente está aqui com o capitão da PM de São Paulo, o Leonardo Simões, que nos atende gentilmente, a gente conversou agora há pouco. Capitão, obrigado por nos atender. Eu queria que o senhor resumisse para a gente abrir esse assunto, como foi a dinâmica, né? Desde o acionamento do motorista, informando essa tentativa de assalto, de sequestro, até o resgate. A gente foi acionado, de fato, no início da manhã, com essa informação de que ele teria sido vítima de um roubo e de um breve sequestro ali. Até por causa do trânsito que foi gerado em função do caminhão ter ficado atravessado na via, as equipes elas tiveram um pouco mais de dificuldade de chegar, de acessar o local. Algumas equipes tiveram até que chegar até o local com a ajuda do helicóptero Águia da Polícia Militar. No início, chegou-se a ventilar a possibilidade de ser um homem em surto, porque quando as equipes se aproximaram, ele estava ali semiconsciente, né? Estava aparentemente com a consciência alterada. Posteriormente, a gente constatou que, de fato, ele havia sido vítima de um crime. Quando a gente chegou, a equipe do GAT chegou mais próximo do caminhão, constatou que ele estava amarrado, com as mãos amarradas, e aí a gente descartou essa possibilidade de ser um motorista em surto, e aos poucos as informações foram chegando. Ele foi resgatado ali, primeiramente pela equipe do GAT, depois pelas equipes de resgate da concessionária. Posteriormente, o GAT fez ali uma vistoria no caminhão e constatou que também o risco de explosão poderia ser descartado, e a partir daí a gente caminhou para a liberação da via para não prejudicar ainda mais o trânsito da capital. Capitão, eu queria saber o que os policiais encontraram no caminhão, né? Assim, se devido a essa denúncia de uma tentativa de assalto, se os criminosos levaram alguma coisa, se foi encontrado algum tipo de carga, o que o caminhão estaria transportando. A gente apurou que o caminhão ele pertencia a uma empresa que fazia logística, né, internacional, transitava aqui tanto no Brasil quanto países sul-americanos. Era isso? Há indícios de que era isso que os criminosos estavam atrás? O que foi encontrado? O que a polícia encontrou nesse sentido? No momento em que foi feita a vistoria no caminhão, tirando aqueles artefatos que inicialmente haviam dito que era uma bomba, e depois a gente constatou que não tinha esse risco, além disso não foi encontrado nada. Os policiais
foram fazer a vistoria ali na carroceria do caminhão e encontraram aquela carroceria vazia. Ao que tudo indica, os bandidos eles tentaram sequestrar esse caminhão para utilizar esse caminhão em outro crime. Isso vai ser melhor investigado aí pela Polícia Civil a partir de agora, mas aparentemente eles pretendiam utilizar esse caminhão para outro tipo de crime, transporte de algum outro tipo de ilícito, não conseguiram aí esse intento e aí para conseguir fugir eles deixaram o caminhão atravessado na via. Agora, sobre o estado do motorista que foi resgatado, a gente tem informações sobre a identidade dele, a idade, se ele tinha algum histórico clínico, porque ele foi socorrido bem abalado, né? Ele chegou até, inclusive, desmaiar a ser resgatado pelo agente. Teria atualizações do estado de saúde dele, capitão? Ele estava bastante abalado. Tem também o fato de que esse caminhão ele estava vindo da região norte do Brasil, estava vindo do Acre para São Bernardo do Campo. Então, além de todo o trauma psicológico de ter passado por isso, tinha também o cansaço físico e mental de estar dirigindo já há um bom tempo. Então, isso que a gente viu ali é uma mistura tanto do trauma quanto do cansaço. Ele chegou a desmaiar naquele momento em que o policial do GAT acessou a boleia do caminhão. Depois ele recuperou a consciência, não foi constatado nenhum ferimento mais grave nele. Quando ele foi colocado dentro do resgate, ele já tinha retomado a consciência, já foi conversando ali com os socorristas, segue internado no hospital ali em Itapecerica da Serra por um procedimento de resguardo médico, mas provavelmente vai receber alta aí nas próximas horas ou talvez no dia de amanhã. E já vai ser provavelmente ouvido aí na Polícia Civil para a gente conseguir esclarecer melhor exatamente o que ocorreu. Agora, essa questão dos criminosos induzirem, né, o motorista a bloquear a pista, a rodovia, isso dado o histórico de crimes dessa natureza, isso é um indício de algum crime premeditado ou é comum que os criminosos façam isso durante abordagens a caminhoneiros ao longo da estrada? É característico de algum tipo de crime específico? Por que os criminosos fizeram esse bloqueio, né? O que poderia, por que eles optaram por fazer esse bloqueio? É para fuga? Ajudariam eles de alguma forma? Sim, provavelmente essa ação de atravessar o caminhão ali é para facilitar a fuga e dificultar a chegada das forças policiais. Não só nesse tipo de crime, mas em todo tipo de crime que essas pessoas cometem, eles tendem sempre a tentar dificultar a chegada das forças de segurança e facilitar a sua fuga. Então, é normal, é relativamente normal que os bandidos tentem ali colocar obstáculos, qualquer tipo de coisa que possa dificultar a chegada da polícia e facilitar, dar um intervalo de tempo ali em que eles possam fugir sem serem presos em flagrante. E já há alguma informação sobre o paradeiro deles? A polícia já conseguiu identificar alguma pista de onde eles possam ter fugido? Ainda não tem uma identificação de quem são esses criminosos ainda e nem do paradeiro. A partir de agora, o caminhão, ele já, se não foi, ele está em vias já de ser periciado pela Polícia Científica. A Polícia Civil vai requisitar aí imagens de monitoramento, não só do Rodoanel, mas de outras rodovias que o caminhão possa ter transitado aí nesse interim. E com base nessas informações, né, dessas câmeras de monitoramento, ao próprio depoimento do motorista, que vai ser colhido com detalhes ainda essa semana, que a Polícia Civil vai começar a prosseguir nessa investigação para conseguir elucidar os fatos. Tá certo, capitão. Agradeço os esclarecimentos. Obrigado por nos atender. A gente segue acompanhando, né, essa ocorrência que provocou todo esse transtorno aqui em São Paulo. Neila, eu devolvo para você e agradeço também novamente ao capitão porta-voz da Polícia Militar de São Paulo, Leonardo Simões. Leonardo, obrigada, viu? Obrigada pelos esclarecimentos, pela entrevista aí com o Leonardo Simões também. Matéria do dia,
Hoje ficamos todos acompanhando isso desde cedo, nessa angústia de saber o que iria acontecer com o motorista do caminhão. Bom, tá aí, tá explicado. A gente, claro, continua acompanhando esse caso. Obrigada, Leonardo. Eu que agradeço. Eu queria agradecer.